Mossoró sempre foi lembrada pelo calor, pelo vento que parece não descansar, e por ser uma cidade viva mesmo à noite. Mas naquela madrugada, algo quebrou o ritmo natural da cidade. Não foi um simples apagão. Não foram as quedas de energia comuns do interior. O que aconteceu foi uma falha na própria lógica da realidade, um momento em que centenas de pessoas viveram a mesma sensação, a de que estavam em um lugar conhecido, mas que de repente não fazia mais sentido algum. Tudo começou pouco depois da meia-noite, quando as luzes começaram a oscilar, não apenas piscando, mas emitindo um brilho estranho, esverdeado, como se a energia estivesse sendo puxada por algo que não deveria estar lá. Os postes acenderam e apagaram em sequência, criando um efeito de ondas pelas avenidas, até que, de uma vez, toda a cidade mergulhou em uma escuridão tão profunda que parecia absorver a luz da lua. E, por instantes, ela realmente parecia ter desaparecido. Os primeiros relatos vieram de motoristas que pararam no meio da BR-304, confusos, dizendo que o horizonte sumira. O céu, normalmente claro naquela época, estava completamente negro, sem estrelas, sem lua, sem nada. Um motorista de aplicativo contou mais tarde que a sensação era como dirigir dentro de um quarto fechado, sem noção de distância, como se as luzes do carro não iluminassem o caminho. Vários relatos mencionam que os faróis pareciam ser engolidos pelo breu. Um taxista afirmou que olhou pelo retrovisor e não viu nem a própria expressão refletida. O mais assustador, porém, foi que o silêncio tomou conta. Não havia som de insetos, nem de vento, nem de nada. Mossoró, cidade barulhenta, viva, se calou por completo, como se tivesse sido colocada dentro de uma bolha de isolamento, um lugar entre a vida e algo além. Pouco depois, começaram as anomalias. Pessoas relataram ouvir vozes dentro de suas próprias casas, vozes que não vinham de ninguém próximo, mas que falavam dentro da cabeça. Não eram vozes familiares, eram tons graves, incompreensíveis, mas carregados de uma sensação opressiva, como se aquilo não fosse uma comunicação, mas um comando. Alguns moradores afirmaram que não conseguiam se mover, como se o corpo estivesse travado, e apenas os olhos respondiam. Uma mulher, no bairro Nova Betânia, contou que viu os móveis flutuarem por segundos, como se a gravidade tivesse falhado. Já no centro, um grupo de jovens relatou que viu as ruas se dobrarem, como se o chão ondulasse, e prédios inteiros desaparecessem por alguns segundos. O mais perturbador, as pessoas não se viam mais. Havia momentos em que cada um parecia estar sozinho, embora estivessem lado a lado segundos antes. Uma transmissão de rádio, que funcionou por apenas alguns minutos no meio do caos, captou algo estranho. Um áudio que parecia um zumbido contínuo, intercalado por palavras em um idioma desconhecido, como uma transmissão vinda de fora da Terra ou de um tempo antigo. Técnicos de rádio locais tentaram rastrear a frequência mais tarde, mas afirmaram que não havia registro de nenhum sinal naquela banda naquela noite. O fenômeno durou cerca de 4 horas. Para quem viveu, o tempo parecia completamente diferente, uns juram que foram minutos, outros afirmam que passaram dias presos naquela escuridão, mas quando a luz voltou, eram 4 da manhã, e a cidade estava intacta. Pelo menos, aparentemente. Os desaparecimentos começaram a ser notados ao amanhecer. Famílias inteiras relatavam membros faltando. Não havia sinais de arrombamento, não havia vestígios de luta, nada. Pessoas simplesmente não estavam mais lá. Nos registros oficiais, 32 pessoas sumiram naquela madrugada. Mas, segundo relatos que circulam em sigilo, esse número passa de 100. Curiosamente, nenhum vestígio digital daquela noite ficou intacto. Câmeras de segurança apresentavam imagens embaralhadas, como se pixels fossem arrastados por mãos invisíveis, e celulares gravaram apenas estática ou ruídos de baixa frequência, sons que mais tarde especialistas tentaram analisar, mas desistiram por não encontrar padrão humano. O caso foi abafado rapidamente. As autoridades alegaram uma falha massiva no sistema de energia e colapso temporário de torres de transmissão, mas isso não explicava o céu sem estrelas, nem o silêncio absoluto, muito menos os desaparecidos. Nas semanas seguintes, pessoas que estiveram acordadas durante o apagão começaram a relatar sintomas estranhos, lapsos de memória, sensação de estar sendo observadas, sonhos recorrentes com figuras altas, magras, sem rosto, paradas ao lado da cama. Um enfermeiro do hospital regional contou que, ao atender uma das vítimas, viu na retina da pessoa, sob luz ultravioleta, uma espécie de símbolo circular, que desapareceu horas depois. Relatos não oficiais indicam que órgãos federais visitaram Mossoró discretamente dias depois.
Helicópteros não identificados sobrevoaram a região durante a madrugada, e vans brancas sem placas circularam por bairros onde os fenômenos foram mais intensos. Alguns moradores receberam visitas reeducadas de homens engravatados pedindo que não comentassem sobre o que viram, alegando que não seria seguro espalhar versões não confirmadas. Até hoje, há quem diga que certos arquivos municipais sobre a rede elétrica daquela noite foram apagados de dentro para fora, sem vestígio de quem os removeu. O mais inquietante, porém, vem dos que afirmam ter lembranças fragmentadas do que aconteceu enquanto a cidade estava no breu. Pessoas que, sob hipnose, descreveram lugares que não existem na Terra, com céu líquido, estruturas que se movem como organismos vivos, e um som constante de respiração ao redor. Uma mulher de 62 anos, que nunca tinha saído do estado, desenhou com perfeição um símbolo idêntico ao de uma inscrição encontrada em pedras no deserto de Atacama, no Chile, descoberta apenas anos depois. Nenhuma conexão foi oficialmente admitida, mas a coincidência é impossível de ignorar. Com o passar dos meses, o medo não diminuiu, apenas mudou de forma. Pessoas começaram a notar pequenas falhas no cotidiano, reflexos em espelhos que demoravam a acompanhar seus movimentos, relógios que paravam exatamente às 0h17, o horário em que a primeira queda de luz foi registrada naquela noite, e uma estranha presença em áreas abertas, como se algo ainda estivesse lá, invisível, observando. Histórias surgiram de caminhoneiros que evitam passar pela BR-304 de madrugada, dizendo que o ar parece mais denso, pesado, e que, às vezes, há um cheiro de ozônio forte, o mesmo sentido no início do apagão. Documentos que vazaram anos depois, publicados de forma anônima em fóruns da internet, descrevem um suposto fenômeno de deslocamento temporal local ocorrido em Mossoró, usando termos técnicos que parecem tirados de estudos secretos. Esses papéis falavam de uma sobreposição de camadas dimensionais, um choque entre frequências que não deveriam coexistir no mesmo espaço. Um dos trechos dizia que a integridade da malha gravitacional foi temporariamente comprometida, criando janelas transitórias para regiões não mapeadas do contínuo. Se era real ou não, ninguém sabe, mas combinava assustadoramente com as sensações relatadas pelos moradores. Até hoje, Mossoró evita falar sobre aquela noite. Não há festivais, documentários locais ou memoriais. O assunto é tratado como lenda urbana, como se ninguém quisesse dar voz a algo que parece mais vivo quando é lembrado. Moradores mais antigos evitam sair de casa entre meia-noite e 4 da manhã, e há um medo quase invisível, mas perceptível, de olhar para o céu nas madrugadas de calor. Alguns dizem que, às vezes, a cidade fica silenciosa demais, como se respirasse antes de outro colapso. Quem esteve lá naquela noite garante, não foi um simples apagão. Foi uma falha. Uma rachadura no tecido do real. E, por algumas horas, Mossoró deixou de existir aqui, e esteve em outro lugar.